mas o Senhor vai falar novamente com vocês. Então, o que o Senhor colocou em meu coração é para falar sobre nos assemelharmos com Jesus Cristo. E Jesus, ele veio e ele renovou bastante coisa, não é verdade? Estava ali no velho e ele veio, mexeu as estruturas e trouxe uma nova revelação, uma nova ideia no Novo Testamento. E uma das coisas que ele fez, essa revolução, foi sobre o amor. Então, Davi, me permita, vamos falar de amor hoje. E uma das coisas, né, que lá no Velho Testamento fala é amar pai e mãe, amar ao Senhor acima de todas as coisas, tananã, tananã. Só porque na prática, qual era o amor que vocês conhecem? Olho por olho, dente por dente. Eu te amo se você me trata bem. Então, no Velho Testamento, o amor ele era para aqueles que a gente convivia, aqueles que a gente tinha um vínculo emocional, um vínculo diário. Amém? Não é isso, mais ou menos? Alguém discorda? Acredito que não. E aí Jesus veio e ele revolucionou esse negócio. Vamos abrir lá, só para a gente já ter uma ideia do que a gente vai falar. Vamos abrir em Mateus 5, 43 a 48. A igreja fica de pé, por favor. Fala assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Amém? Vamos ler mais um versículo, ainda de pé, que aí depois a gente segue a palavra sentado. João 13, versículo 34. A revelação dessa palavra veio neste versículo de João. Eu estava fazendo a abertura da Nação Jovem e o Senhor enviou o anjo com toda essa palavra e mudou a minha vida. João 13, versículo 34, fala assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos amei. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aleluia! Vira para o seu irmão e fala assim: eu acho que eu te conheço. Você me lembra alguém? Aí pensa, quem é que parece, hein? Olha aqui para mim, deixa eu te dar uma dica. Jesus Cristo. Seu irmão se lembra com Jesus, porque é isso que fala aqui em João. Pode assentar, é isso que nós vamos falar. À medida que nós amamos, à medida que nós andamos nesse amor, neste novo mandamento, nós vamos nos parecer, nos assemelhar com Jesus. Aleluia, igreja. Então o Senhor, Ele vem e fala: um novo mandamento vos dou. Calma lá, deleta tudo, vamos resetar tudo aquilo que você conhece de amor, só para quem merece, só para quem você ama, para quem você se relaciona, para quem te deu presente, para quem te dá bom dia. Exclui tudo, vai lá, um novo mandamento vos dou, que você ame o seu irmão como eu amo a minha igreja. Esse mandamento veio para acabar com todas as estruturas do Velho Testamento. Porque era sobre interesse. Era sobre uma troca. Eu te dou, você me dá, eu te... E aí nós íamos vivendo. Depois que você não me desse mais, acabou. Agora eu vou lá, vou fazer esse com a outro irmão. Eu te dou, você me dá, danana. Mas o Senhor,
ele traz um mandamento claro: amar como Cristo nos amou. E hoje nós vamos passear sobre o Evangelho de Mateus. Porque no Evangelho de Mateus, também nos outros 4 evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos, João, você pode fazer essas leituras nessa semana. Você vai ver na prática o caminho do amor que Jesus fez. Por onde ele passava, ele irradiava amor. Então, no Evangelho de Mateus, nós vamos observar o comportamento de Jesus, porque ele é a nossa identidade, amém? O seu sangue ali na cruz, quando é sobre nós, nos trouxe uma nova identidade. Então, Deus, com sua infinita misericórdia, ele nos enviou Jesus para viver tudo que nós vivemos, para passar por todas as dores, por todas as tribulações, por todas as dificuldades, para nos mostrar em atitude que é possível. Porque o Senhor, ele nos ama. E ele falou: eu vou enviar meu filho vai vencer todas as dores. E ele vai trazer um novo amor, uma nova essência, aleluia. Então Cristo veio inovar o amor. Este é o tema da palavra, inovando o amor. Cristo é o exemplo inegável deste amor. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês, é que Jesus Cristo amou sem preconceito. Lá em Mateus 8, agora vocês não precisam mais de abrir, eu já coloquei tudo aqui para a palavra correr mais rápido, então vocês apenas me ouçam. Mateus capítulo 8, versículo 1, fala assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo purificado da lepra. Olha isso. Talvez alguns não conhecem, mas a maioria sabe que a lepra era motivo de exclusão naquela época. As pessoas que eram cometidas dessa doença, elas eram excluídas, elas não poderiam ficar no meio do arraial. Quem era casado tinha que se separar da sua família. Não se importa se era homem, se era o provedor da casa, se essa mulher estava grávida, era excluído. Essa era a cultura daquela época. E quando este homem ele se aproxima de Jesus, e ele fala: Jesus, se queres. Meu irmão, só de Jesus parar, ele já quebrou um tabu. Porque aquele leproso não poderia estar ali. E Jesus então ele lança fora esse preconceito. E ele agora lança uma nova cultura rica de amor. Quando o Senhor, ele para, ele toca naquele homem. Ele não só lançou fora o preconceito, mas ele também libertou aquele homem da rejeição. E agora trazendo para nós, porque nós vamos caminhar com Jesus no Novo Testamento, em Mateus. Então nós agora vamos entender: Jesus amou sem preconceito. E como nós, igreja, vamos fazer isso? Essas atitudes de Jesus é um confronto. E nós, quanto preconceito a igreja não enfrenta? Quantas vezes as pessoas ao nosso lado, ela precisa desse toque da igreja, e você não toca porque ela está suja. Porque ela está, vamos dar um exemplo de um mendigo, ela está na rua pedindo. A gente tem tantos exemplos, talvez hoje eu queria falar vários, mas hoje nesse aqui eu quero falar do Davi. Quantos aqui já passaram ali na BR nos últimos meses, na hora que você fazia o contorno por baixo do rio Meia Ponte? Aí ali do lado, subindo já do lado esquerdo, tinha uma família ali morando. Alguém percebeu? Sabe o que o nosso presbítero fez? Ele veio aqui na igreja, pegou uma cesta e levou lá. Isso é amar sem preconceito.
Sabe, irmão, é ter atitude. Não é só você ir parar lá e olhar assim, tadinha dessa família. Mas, meu irmão, se você não for essa mão que toca, este amor, ele não vai se inovar sobre a igreja. Nós não vivemos mais o Velho Testamento, nós vivemos o Novo Testamento. E este é o exemplo que o Senhor nos deixou. Pare. Jesus parou, ouviu, tocou este leproso. Qual é o leproso que você precisa tocar? Você tem na sua família, no seu serviço, quantas vezes você passa ali naquela rua, você vê uma pessoa e você olha com preconceito. Nas escolas, nos serviços, as piriguetes, né? Aí você vira e fala assim, eu vou deixar meu marido longe dela, tudo bem, mas e você? Você não vai se aproximar? Porque você tem que ir e falar, o Senhor te ama. Cadê o olhar de misericórdia? É isso. E olha, o Senhor, Ele nos convida a tocar e curar os leprosos da região leste, do lado da sua casa. Quantos aceitam? E também nós vamos andando com Jesus. E lá no livro de Mateus, no capítulo 20, versículo 29, o Senhor nos dá mais um exemplo. Amou com compaixão. Olha o que fala. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, inovando o amor, parou, chamou-os e disse, que queres que eu te faça? Disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo seus olhos viram e eles o seguiram. Aleluia! Igreja, você precisa se alegrar. Aleluia! São exemplos vivos, não é história, é realidade. Quantas vezes nós passamos ao lado de pessoas e não percebemos a aflição, nós não percebemos a tristeza, nós não percebemos a depressão, nós não percebemos o espírito de morte, porque nós estamos muito ocupados. Jesus estava indo para Jericó, Jesus ele tinha um alvo, Jesus ele tinha um caminho, mas ele parou. Eu fui confrontada. O Senhor estava me preparando para ministrar essa palavra, e aí chegou uma discípula minha, que teve um problema familiar, e aí a gente estava no meio de uma reunião, e eu andando de um lado para o outro, que tinha que arrumar umas cadeiras, pedir para comprar copo descartável, não sei o quê. E aí a filha dela chorando, e ela me falou, a minha filha, ela sofreu um trauma agora, porque ela viu o pai dela numa situação com a outra mulher, já são separados, mas já está casado de novo. E aí eu falei, opa, voltei. O que foi? Aí eu conversei com a criança. Mas é muito fácil a gente se esquecer do nosso próximo. Mas eu preciso arrumar, porque se eu não for arrumar o copo descartável, a reunião vai começar. Quantos já passaram por isso? Eu tenho certeza que não só eu. É muito comum. Meus irmãos, tem uma coisa que a gente aprendeu numa das conferências há anos atrás, é não deixe que o administrativo te roube da presença de Deus. Porque à medida que a gente vai crescendo, então a gente tem muita coisa para organizar. Ei, pare. Perceba. A igreja, ela precisa dessa sensibilidade com o próximo. Quantas vezes somos insensíveis à dor alheia? Às vezes a gente olha para a pessoa com aquela postura, mas lá dentro o negócio está moído. Eu já passei muitas vezes por isso.
Não tem ninguém que pode olhar nos olhos, porque o olho é a janela da alma. Não tem ninguém para parar, olhar. Você não está bem. Eu tive essa experiência também. Uma discípula, comecei a observar, estava distante, estava caminhando longe, no louvor, não estava conseguindo nem fechar os olhos. E eu procurei ela e falei assim, o que foi com você? Porque eu pude olhar nos olhos dela. Quantas pessoas nós temos perdido, porque estamos ocupados com o administrativo, com a organização, com coisas naturais. Pare, olhe, seja uma criança, seja um adolescente, seja um cego, seja um leproso, seja um coxo. Pare e olhe. O Senhor, Ele nos deu esse exemplo. Também podemos parar e perceber a necessidade do nosso irmão, financeira. Muitas das vezes você pode juntar na sua célula uma cesta, mas você quer que a igreja não ajuda. Você é a igreja, você é a extensão da ação social da igreja. Não tem como aqui na nossa sala a gente desconfiar. Aquela irmã está precisando, mas você vem e fala assim, eu preciso, tem uma irmã da minha célula precisando, eu vim aqui buscar e vou lá entregar. A igreja precisa se despertar, ser sensível ao irmão. Tenha compaixão da dor do seu irmão. Tenha compaixão daquilo que a igreja está passando. A igreja é essa pessoa que está do seu lado, amém? Tenha compaixão. Jesus, Ele parou, Ele ouviu e ajudou. Vamos repetir? Jesus parou, ouviu e ajudou. Aleluia. E Jesus, Ele não cessa, né? Você olha assim, não tem mais nada para Ele inovar. Acabou. Já acabou comigo. Posso ir embora daqui que já sei que eu não conheço nada de amor. Em Mateus 21, no versículo 12, fala e nos ensina que Jesus amou com zelo. Olha o que fala em Mateus. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. A Jennifer entrando em assunto polêmico. Mas é o Senhor, viu? Não me olha aqui como Jennifer, não. É Deus. E aí Jesus derrubou todas as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Também em Mateus capítulo 23, do versículo 1 a 39, fala sobre o confronto de Jesus com os escribas e fariseus. Porque hoje aqui, sobre amar com zelo, porque só tem zelo quem ama. É impossível. Porque se você não ama, você não está nem tchum. Deixa acabar, deixa estragar, mas deixa esse negócio aqui, ó, ser do coração, você não consegue. Então você vai cuidar. Então hoje nós vamos falar da igreja templo e nós vamos falar da igreja corpo. Então quando Jesus, Ele entra no templo e Ele vê aquelas mercadorias, aquelas vendas, Ele ficou confrontado. Meu irmão, a estratégia do inimigo é a mesma. O inimigo quer deturpar o evangelho. O inimigo quer manchar o evangelho de Cristo. E nós, como igreja, somos os responsáveis para cuidar deste evangelho. Nós, como igreja, somos os responsáveis de amar e cuidar da igreja. Há uns meses atrás, o bispo Timóteo, uma palavra abençoada, ele nos falou: ai daquele que toca na igreja de Cristo. É a menina dos olhos de Deus. Meu irmão, minha irmã,
Quando você abre a boca para falar mal de alguma igreja, seja ela qual defeito for, você está tocando na menina dos olhos de Deus. E nós, como igreja, é muito fácil a gente ter inveja da outra igreja, a gente ter raiva daquela igreja, você ter dó daquela igrejinha. Mas não é isso que o Senhor tem. O Senhor quer que a gente respeite a outras igrejas. Porque elas pregam Jesus Cristo e a Bíblia. Então elas são nossas companheiras. Elas não são nossas inimigas. Amém? Então Jesus, ele teve zelo por aquele templo. Há 15, 20 dias atrás, nós tivemos um diácono aqui na igreja. Ele ficou 1 dia e meio, 3 períodos, se eu não me engano, virando cadeira por cadeira. Sabe para fazer o quê? Para arrancar o chiclete. Quantas vezes você... Ai, parece que eles não limpam essa igreja. Olha o tanto de chiclete aqui. Primeiro que já é errado grudar. Segundo, se desperte. Se você for e vai lá, tem um coração de servo. Gilmar, eu vou vir aqui te ajudar. Adailma, eu vou vir aqui te ajudar. Mas a nossa primeira intenção é criticar. É falar mal. E assim você está tocando na menina dos olhos de Deus. A igreja é o cuidado. A igreja é como aquele recém-nascido. Você não pega um recém-nascido, nos seus enfermeiros, né? Você não pega um recém-nascido de qualquer jeito. Você pega com cuidado. E é assim que o Senhor Jesus nos pega. É assim que Deus nos cuida. Então, eu não vou citar o nome desse irmão, porque a glória e a honra é só lá na glória. É só lá no céu. Então, o Senhor já te recompensou. Mas, irmão, cuide. É muito comum... Se todo mundo cuidasse da igreja, os diáconos, não precisava varrer a igreja no fim dos cultos. Por quê? Porque você come, primeiro porque já é uma falta de respeito você comer dentro da igreja. Você barganhar com seu filho, ó, se eu te der comida, você fica quietinho? Ei, você foi ensinado assim? Eu tenho certeza que não. Seu papai e a sua mamãe te colocava do lado e falava assim: filha, o pastor está pregando, no fim do culto nós vamos lanchar. Eu fui criada assim. E por que nós não propagamos o respeito? Por que nós não propagamos o amor e o zelo à casa de Deus? O que aconteceu, igreja? E o Senhor, Ele entra no templo e Ele derruba tudo. Você sabe por quê? É impossível abandonar um erro sem uma atitude ousada. Aquela música da Ludmila Feber, a decisão em mim é radical. Quando eu estava na minha adolescência, o que me tirou do pecado foi essa música. Porque eu entendi, opa, para mim parar de ficar beijando na boca final de semana, sim, dia não, eu vou ter que tomar uma postura. Então, meu irmão, para de alisar o pecado, para de alisar esse descuido com a casa de Deus, faça como Jesus. Tome uma postura ousada e abandone. Talvez você não vá vir aqui quebrar a igreja. Mas essa postura ousada é com você. É essa atitude. Você acha que é fácil? Eu tenho uma filha de 2 anos e 2 meses. Eu é que sei. Mas eu compro essa briga com ela. Porque quem é adulta sou eu. E é eu que vou ensinar ela o certo. Mas é muito fácil você, não, estou cansada hoje, eu tenho que adorar o Senhor. Você adora hoje, mas amanhã o seu filho não vai adorar. E nós precisamos propagar isto. Nós precisamos ter uma igreja que respeita os diáconos. Nós precisamos ter uma igreja que respeita. Sabe, não é... Vamos dar um exemplo dos católicos. Os católicos, só de passar na frente da igreja, faz o sinal da cruz. Os crentes podem cuspir e pisar ainda, se deixar, né? Oh, cadê o respeito? E o Senhor, Ele também quer nos falar como igreja, como corpo.
Senhor, como eu disse, Ele cuida, Ele zela. E você é este templo também. E olha, o inimigo, como eu disse, a estratégia dele é a mesma. Porque o que o inimigo faz? Ele quer manchar a reputação da igreja. E para isso ele vai tocar em você. Então a estratégia dele é trazer o modismo do mundano, o modismo do inferno, o modismo das baladas, o modismo dos baile funk para dentro da igreja. Não estou falando de estilo de música, mas é o modismo. Sabe, você se sente à vontade. E aí quando você vê, você está dentro da igreja, o pastor não pode olhar para baixo, porque senão ele vê a calcinha da irmã. O pastor, ele tem que olhar pregando para o teto, porque o peito está quase pulando da roupa, da blusa. E eu posso falar isso, sabe? A pastora Terezinha, ela está aqui. Porque na minha adolescência eu tive alguém que me ensinou. Ela comprou essa briga comigo. E se hoje eu tenho amor e respeito pelo corpo de Cristo, que eu sou, foi por causa delas. Pastora Terezinha e pastora Ana Raquel. Não foi uma nem duas vezes que uma delas chegava em mim. Cadê seu sutiã, Jennifer? Você é templo do Espírito Santo. Aí hoje, se sua líder chega e fala assim, olha o amor. Minha amada discípula, esse vestido está tão justinho. Aí você já olha. Ai, minha líder, eu achei lindo, eu comprei. Cadê o amor e o zelo? Zelo. O Senhor, Ele entrou no templo, Ele não conseguiu, porque Ele amava aquele lugar. Era a casa de Deus, se você observar, fala no templo de Deus. Você é este templo. Talvez, irmão, a renúncia que o Senhor te pede não é a mesma minha. Eu conheço uma amiga desde a adolescência que ela fala, eu não me sinto à vontade com os ombros de fora. E a igreja nunca proibiu, mas ela não mostra, porque foi isso que Deus pediu dela. Mas às vezes você não está sendo sensível à voz do Espírito Santo. Quando você passa no espelho, o Espírito Santo quase laça você para você voltar. E você, ops, estou atrasada. Acabou, você não quer voltar, porque você sabe que o Espírito Santo vai falar. E o Senhor hoje, Ele te chama para cuidar bem deste templo. E não é só esse modismo do mundo, que é as roupas. Sabe, é o vocabulário. É a murmuração. É muito comum você ver os crentes murmurando o dia inteiro. Deus permite uma aprovação e você fala. Você está destruindo. Você não está gerando vida. Igreja, o Senhor nos deixou um exemplo para que nós sigamos. Não somos perfeitos, mas é de glória em glória. Erramos hoje, mas hoje mesmo nós pedimos perdão, amanhã nós nos levantamos melhores. Quantos hoje vão ser impactados por este amor com zelo, de proteção? O Senhor nos deixou esse exemplo. Talvez eu não seja a pessoa indicada. Talvez você está me olhando e fala assim, quem devia estar falando isso era o bispo, era a bispa. Me perdoe, irmão, se eu não sou essa pessoa que você está querendo. Mas foi hoje, o Senhor me escolheu. Então, aceite esta palavra. Não é da minha boca, é o Senhor que quer falar com a igreja. Porque nós estamos trabalhando para uma grande conquista. E nós propagamos aquilo que nós somos. Nós vamos conquistar muito até o fim deste ano. E se você não mudar aquilo que o Senhor está falando para você mudar, nós teremos aqui uma multidão de pessoas erradas, de pessoas com pecadinhos, com pessoas cheias de coisinhas escondidas. Então hoje o Senhor quer falar isso. Nós daqui 3 semanas, 2 semanas, nós vamos ter a nação amiga. Você vai ver a quantidade de pessoas que vai se converter. E quem é que vai colocar nelas? Quem é que vai ser o exemplo da identidade de Cristo? Sou eu. Aceita esse desafio. Sou eu. Vai lá, levante sua mão. Eu sou essa pessoa. Eu vou propagar a identidade de Cristo. Aleluia!
Então o Senhor nos convida a ser ousados com amor. Lembra que nós estamos falando? Que o Senhor, Ele inovou o amor. Então, seja ousado com amor. E outra coisa, que o Senhor, Ele fala também em Mateus, em toda a sua trajetória, este não tem um versículo, é sobre amar com paciência. Jesus, Ele amou pacientemente. É fácil conviver? Quem é casado aqui? É fácil conviver? Jesus, Ele escolheu sair de casa e conviver com a multidão. Primeiro o Senhor caminhava com a multidão. Mas aí depois o Senhor, mesmo com a multidão, Ele escolheu mais 70 para andar mais próximo. E a multidão Ele não abandonou. E o Senhor depois pegou mais 12. A multidão, os 70 e os 12, estava tudo junto, amém? E o Senhor também, Ele caminhou com mais 3. O Senhor Jesus, Ele investiu tempo na vida daqueles discípulos. E hoje nós, como igreja, nós queremos a conquista, a transformação em 3 minutos. Eu não quero mais orar para essa pessoa, não. Eu já convidei ela para vir para a igreja 3 vezes. Ela ainda não veio. Vou riscar o nome dela desse adesivo e vou botar outro. Que isso, né? Risca não, irmão. Foi de caneta. Vai ficar feio. Permanece. O Senhor, Ele nos dá o exemplo. Ele nos dá o exemplo. Ele caminhou 3 anos com aqueles discípulos. Ele caminhou 3 anos sendo Deus. Ele investiu naquela equipe, mesmo sabendo que tinha um traidor. Ele investiu naquela equipe, mesmo sabendo de todas aquelas características. Ele tinha um discípulo amoroso, ele tinha o discípulo amigo que deitava ali no seu ombro, ele tinha. Mas ele também tinha o discípulo petulante que falava o que vinha na cabeça. Ele também tinha o discípulo traidor que lá no fim das contas o traiu. Ele também tinha o discípulo que o negou. Mas ele amou e cuidou de todos igualmente. E esta é uma lição que nós precisamos. É que não espere a transformação na sua célula. Não espere a transformação na sua família. Não espere a transformação na sua equipe de discipulado. Não espere essa transformação amanhã. Talvez vai ser daqui 3 anos. Talvez vai ser daqui 10 anos. Meu irmão, não desista. Essa transformação vai chegar. Mas o tempo é de Deus. Não desista. O Senhor não desistiu. E a palavra de Deus é tão linda que fala que mesmo quando Ele foi, Ele deixou o Espírito Santo. Porque Ele não desistiu de nós. E se Ele não desistiu de nós, cheios de erros, cheios de coisinhas chatas de suportar, por que você não pode suportar o seu irmão? Uma das coisas que a gente mais fica confrontado é o WhatsApp. Você já viu? A tolerância é 0. A menina fala algo que você não suporta, eu vou sair desse grupo. Ei, cadê a tolerância? Domínio próprio, paciência, amor. Cadê? Eu brinco muito com os dons do Espírito Santo é para você usar só a hora que você quer. Fica, relaciona, dói, é enjoado. Mas vou te dizer, você está plantando naquela vida. E você também está se grudando cada vez mais na cruz. Porque cada vez que você suporta, que você tolera, meu filho, não é chiclete que você está grudando ali, não. O prego vai só engrossando o tamanho dele, aí você não sai de lá nunca mais. Mas a igreja não quer tolerar. Então você senta do lado de um adolescente hoje e ele conversa o culto inteiro. Semana que vem eu vou sentar lá daquele outro lado. Não, sente daquele lado, pegue na mão desse adolescente e profetiza na vida dele. Você vai mudar, você vai reconhecer o Senhor como seu Deus, mas a tolerância é 0. Eu tenho uma discípula também, que ela abriu uma célula, e com 2 meses, glória a Deus pela vida dela, porque ela pegou só os probleminhas, ninguém queria. Mas a honra, o Senhor vai trazer essa glória, essa honra, esse galardão para a vida dela.
Mas aí com 2 meses ela já veio desanimada. Ah, minha líder, que não sei o quê. E não muda, e não sei o quê. Aí eu falei, discípula, antes desse assunto, o que a gente estava conversando? Ah, sobre a minha dificuldade. E tem quanto tempo que você está comigo? Desde os 12 anos. Falei, eu não desisti de você até hoje, você já quer discípula, você quer desistir com 2 meses da sua célula? Não é? Seu líder está com você? Ele desistiu de você? Ele está aí. Então vai lá, irmão. Planta na vida dessas 4 pessoas que você está orando aí. Olhe com fé para esse papel, para estes nomes. E declara, vai converter. Vai dar trabalho, mas vai converter. O Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. Lá em Eclesiastes fala isso. Há tempo para plantar, há tempo de colher, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo para todas as coisas. Então não desista, igreja. Não desista, persevera, persevera. Fala aí 3 vezes, persevera, persevera, persevera. Não abandone os seus discípulos, não abandone a sua família, não abandone a sua célula, não abandone. O Senhor, mesmo indo, nos deixou o Espírito Santo. Isso é poderoso. E por fim, já concluindo, Jesus, Ele nos deixou o exemplo mais confrontante que existe. Ele amou se calando. Você sabe o que o inimigo mais ensina no mundo? Orgulho próprio, egoísmo. A nova era traz o quê? O eu para o centro. E Jesus, lá em Mateus 26, versículo 63, fala assim: Jesus, porém, guardava silêncio. Insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és Cristo, o Filho de Deus. E Jesus, às vezes, o Senhor quer que a gente se cala. Talvez você olhe e fale assim: como assim ele amou se calando? Meu irmão, a coisa mais difícil é engolir sapo. E se tem uma coisa que os crentes mais dão mau exemplo é nisso. Porque na hora de ser humilde, na hora de morrer para si mesmo, ele quer ir lá e falar: não, você está sendo injusto comigo, eu não mereço isso, que você não merece esse tratamento, e você não quer se humilhar. Jesus, ele não poderia, né, tipo aqueles filmes, né, levitar ali na hora: eu sou Jesus. Não poderia. Rapaz, ele se calou, nem gemer. Ele se calou. Ele se calou, irmão. Ele poderia ter se defendido. Ele poderia ter murmurado ali naquelas chibatadas. Ele poderia ter reclamado daquela cruz pesada. Mas ele cumpriu o propósito de Deus. E é isso que eu quero falar. Às vezes o Senhor nos permite algumas injúrias, porque às vezes a gente não merece mesmo. Mas às vezes o Senhor nos permite, porque Ele tem um propósito de transformação em nossas vidas. E a partir do momento que você quer fazer o papel de Deus, porque é Ele que sabe todas as coisas, é Ele que sabe se você está certo, então você não precisa falar, na hora certa Ele mostra. Mas a gente quer ir falar, né? A gente quer. Num dos momentos da minha vida que eu comecei a viver a verdade da cruz, o Senhor me preparou a prova de fogo. Eu nunca me lembro disso, porque eu sou muito explosiva. Pode-se dizer. Nem me lembro a última vez que eu dei uma explosão assim, sabe? Aquela, sabe, que dá para ver lá do outro continente. Glória a Deus. Mas aí o Senhor permitiu uma aprovação. Eu estava totalmente na razão e eu tinha 8 pessoas para me garantir que eu estava na razão. E aí o Senhor me proporcionou, eu, essa mulher e minha mãe, na época ela não era minha discipuladora. E aí aquela mulher falando, me xingando. Acredite, é crente. Xingando o negócio E aí a minha vontade era de voar nela, sabe, gente? E eu nunca briguei na vida. Me disseram que nunca brigaram comigo, que eu tinha cara feia, tinha medo de encarar.
Mas por isso eu não sei se eu brigo bem. Mas a minha vontade naquela hora de voar na casa daquela irmã, esfregar ela naquele berçário inteiro. Lavar aquele berço com ela. Era. Mas eu chorei porque quando eu não faço algo que eu quero, a única coisa que eu dou conta de fazer é chorar. E talvez aquela irmã, ela ainda ficou rindo por dentro, ó. Tá vendo? Eu estou falando as verdades para ela, ela está chorando porque ela está reconhecendo. Mas não, irmão, por dentro eu estava morrendo de, sabe, de vontade de ir lá e me justificar e de mostrar não sei o quê. Aí eu chorando, mas eu chorei tanto, porque aquela cruz doeu tanto. Gente, aqueles pregos que me grudou naquela hora, doeu tanto, que tinha um almoço na casa da minha família, e eu chorei 2 horas seguidas lá. Meu tio nunca me viu, porque eu não sou de ficar, né, essas coisas, mas ainda mais minha família. E aí estava todo mundo lá, eu passei direto, eu fui para a sala, e eu chorava, eu soluçava. E o povo, você está bem? Você tá bem? E eu, não, era minha carne que estava gritando. Mas eu consegui ser aprovada. Igreja, chora se for preciso, mas calha a boca. Shut up, né? Que fala? Silêncio. Você consegue. O Senhor, mesmo sendo Deus, Ele se calou. E assim, Ele envergonhou o principado da nova era, do orgulho próprio, do egoísmo. Se cale, igreja. A equipe de louvor já pode subir. Se cale, igreja. Às vezes não é tempo de falar. Às vezes é tempo de sofrer ali, aquela cruz. É tempo. Mas, meu irmão, 3 dias depois veio a ressurreição e vai vir também essa ressurreição na sua vida. Hoje é noite de ceia. E no segundo versículo que a gente leu, fala assim, lá em João. Nisto todos conhecerão que sois discípulos de Jesus. A nossa maior missão, além de fazer o evangelismo, é nos parecer com Jesus Cristo. Então hoje, já falando de jovem, né? Se sintam jovens. Hoje, igreja, o Senhor te convida a caminhar mais um pouquinho. Talvez você está preso lá no amar com compaixão. Talvez você está preso ali no amar com zelo. Talvez você precise amar caladamente, amar silenciosamente. Eu não sei, igreja. Mas o Senhor nos convida a parecer mais um pouquinho com Jesus Cristo.